A todos na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, abra sua Bíblia em 1 Samuel. Primeiro Samuel, capítulo de número 4. Versículo de número 11. E foi tomada a arca de Deus, e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim, e chegou no mesmo dia a Siló, e trazia os vestidos rotos e terra sobre a cabeça. Chegando ele, eis que Eli estava sentado sobre uma cadeira, vigiando ao pé do caminho, porquanto o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem a anunciar isto na cidade, toda a cidade gritou. E Eli, ouvindo a voz do grito, disse: que voz de alvoroço é esta? Então chegou aquele homem a grande pressa e veio e o anunciou a Eli. E era Eli da idade 98. Estavam seus olhos tão escurecidos que já não podiam ver. E disse aquele homem a Eli: eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: que coisa sucedeu, filho meu? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grande destroço entre o povo. E demais disto, também teus dois filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus é tomada. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás da banda da porta e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado a Israel 40 anos. E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo estas novas, de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois tivestes um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. E chamou ao menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse: de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Uma narrativa trágica. A palavra morte aparece aqui algumas vezes. Morreram os filhos de Eli, mas não apenas eles. Outros também morreram, porque se tratava de uma batalha, de uma guerra entre o povo de Israel e os filisteus, se não me falha a memória. Eram os filisteus. Mas por que se faz menção dos filhos de Eli, primeiramente, e não dos outros valentes? Porque a narrativa busca mostrar o que representavam esses homens para a nação.
Esses homens eram os sacerdotes, os sucessores de seu pai Eli no sacerdócio. E no que consistia o sacerdócio? Por que se destacar esses homens em detrimento dos outros que morreram no campo de batalha? Porque o sacerdócio consistia em mediar a relação entre Deus e a nação e o povo. Eram os sacerdotes que mediavam quando a Deus apresentavam a oferta trazida pelo povo, a oferta que representa a adoração. Eram os mediadores da adoração, eram aqueles que conduziam o povo à adoração, eram aqueles que conduziam o povo ao culto. A menção deles diz respeito a justamente a relação de Deus com o seu povo, a nação de Israel. Se morrem os mediadores, o que há de acontecer então com a adoração na nação? A ênfase a eles é por causa disso. Cabia aos sacerdotes ensinar o povo o caminho de culto, o caminho da adoração, de como se achegar a Deus, de como ser aceito por Deus, porque não se chega de qualquer forma. Qualquer um pode, intencionalmente, pode acreditar que falando, direcionando a sua voz ao Criador, será ouvido. Uma coisa é Deus ouvir, porque a todos Ele ouve. Outra coisa é Deus atentar. Outra coisa é Deus dar atenção. Outra coisa é Deus aceitar aquela fala, aquela oração. E isso não acontece se não houver uma mediação. Foi assim no passado, é assim no presente. Só que lá no passado, os mediadores eram os sacerdotes da tribo de Levi. Hoje, no presente, existe, como disse o apóstolo Paulo, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Portanto, qualquer pessoa pode intencionalmente, com coração bem intencionado, dirigir a sua fala a Deus. Deus vai escutar, porque Deus não é surdo. Agora Deus vai atender, Deus vai dar atenção, Deus vai receber, acolher esta oração, se ela for validada por um mediador. Foi por isso que Jesus disse, isso está registrado no Evangelho de João, que quem for se dirigir ao Pai, ao Criador, deve se dirigir em seu nome. Até agora nada pediste em meu nome, mas pedis e vos será dado, para que o Pai seja glorificado no Filho. Pedis em meu nome. Por que Jesus falou isso? Porque Ele está dizendo: eu sou aquele que vai validar a tua oração, eu sou aquele que vai fazer com que a tua oração seja ouvida, seja aceita e seja respondida. Eu, Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Aleluia! Então veja a importância do sacerdote. Era no passado, é no presente. Só que eu vou mostrar que há um detalhe do passado para o presente, porque o passado diz respeito à antiga aliança, o presente à nova aliança. Então o relato é da morte trágica dos homens que eram responsáveis para conduzir o povo à presença de Deus, mediar o encontro.
E com isso eu também estou falando para a igreja e para quem está nos visitando, que o encontro com Deus só é possível por meio do mediador, e como eu já disse antes, o mediador chamado Jesus. Quem quiser ter um encontro real com Deus, quem quiser se relacionar com o Pai, tem que ser por intermédio de Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, não há outro caminho. E o que acontece? Ora, se aqueles que são responsáveis pela mediação, se aqueles que são responsáveis para conduzir o povo ao culto, à adoração, morreram, o que vai ser da adoração? Por isso a tragédia, ela é maior. Para vocês terem uma noção a mais da responsabilidade do sacerdote, eu quero ler com vocês Malaquias, capítulo de número 2, versículo de número 7. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Malaquias capítulo 2, versículo de número 7. A importância do sacerdote para uma nação, a função sacerdotal para a mediação da relação entre Deus e o povo. Diz assim o versículo de número 7: porque os lábios dos sacerdotes, os lábios de quem? Porque os lábios do sacerdote guardarão o conhecimento. Esse conhecimento não é o conhecimento geral, não é o da ciência natural, é o conhecimento que leva a Deus, o conhecimento de Deus, o conhecimento que conduz à comunhão com Deus, ou o conhecimento necessário para tal. Quem está me entendendo, diga amém. É dos lábios do sacerdote. Fala da função sacerdotal de ensinar o caminho. E da sua boca buscarão a lei. Ou seja, buscarão conhecer através do sacerdote o padrão divino de como viver, de como se portar, de como ser agradável a Deus, o padrão de Deus para se relacionar com Ele. A lei mostra isso, porque Ele é o anjo do Senhor dos exércitos. Ou seja, os sacerdotes foram escolhidos por Deus, e a eles eram dados o saber, o conhecimento, e eles tinham, portanto, a tarefa de ensinar o povo de como viver para Deus, de como se relacionar com Deus. Por isso eles eram também os mediadores, não apenas porque apresentavam as ofertas, mas porque eles ensinavam um caminho. E veja, morrem os dois principais sacerdotes. Um deles, o mais velho, seria o sumo sacerdote, portanto, aquele que ia liderar todo o ministério sacerdotal, toda forma de culto. E se não bastasse, o sacerdote que ainda estava, por assim dizer, supervisionando os filhos, Eli, que ainda era sumo sacerdote, também morreu. E se morre aqueles que têm a função de aproximar Deus do povo, então morre a adoração. Por isso é desesperador para aquela mulher.
Por isso, com as dores de parto são apressadas, pela tragédia ali anunciada. Não está aí em questão somente o fato de que um dos sacerdotes é o seu marido. O sumo sacerdote é seu sogro, e eles morreram. É o que eles representam, o que essa morte representa. Representa a morte da adoração, do culto. A arca sendo levada, o símbolo maior da presença de Deus entre o povo. Deus está se indo, Deus está se afastando de nós. E isso para ela é trágico. Deve ser para todos que conhecem e amam a Deus. Por isso, no seu ato final, na ânsia da morte, ela dá um nome ao seu filho. É o nome da tragédia. E acabou. E o que significa e acabou? A glória que se foi. Glória pode também ser sinônimo de esplendor, de brilho, de exuberância. E quando ela diz a glória que se foi, e a glória de Israel era Deus. O esplendor, o que fazia com que Israel fosse uma nação esplendorosa, uma nação que se destacava entre as outras, uma nação que brilhava no meio das outras, era a presença do Deus de Israel. E portanto, se vai a presença, vai a glória. E se vai a glória, aquele povo deixa de ser um destaque, deixa de ser esplendoroso, deixa de ser aquele povo diferenciado. Quando Deus se aparta do seu povo, o seu povo torna-se o que de fato é sem Deus: nada. Não existe glória sem Deus, não existe resplendor sem Deus, não existe diferença, destaque, não existe sem Deus no meio do povo. O povo é nada. Foi-se a glória. Israel não mais é, porque Deus se foi. A glória de Deus se foi. Agora veja bem. Eu disse que há uma diferença entre a antiga aliança e a nova. O sacerdócio na antiga aliança era praticado, exercida é a palavra melhor, pela tribo de Levi. Da tribo de Levi, da descendência de Arão, irmão de Moisés, vinham os sacerdotes e sumos sacerdotes. Dos outros parentes, dos outros levitas, vinham os auxiliares. Mas a eles cabia a responsabilidade de fazer essa mediação entre Deus e o povo. Mas na nova aliança, quem está me ouvindo, diga amém. Quem exerce essa mediação, quem tem o papel de instruir, mostrar o caminho, mostrar o padrão dos adoradores, ensinar, quem tem o papel de apresentar a oferta ao Criador de forma que ele receba, é a igreja. Não é mais uma tribo, a tribo de Levi. Também não é uma denominação, é a igreja do Deus vivo. Como disse o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, na primeira carta, capítulo 3, versículo 3, a igreja é o baluarte da verdade.
Ou seja, a igreja é aquela que contém, que preserva a verdade, comunica a verdade. Mas mais do que isso, o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 5 e versículo 9, ele declara que a igreja é a responsável, porque ela é o sacerdócio real. Na nova aliança não é a tribo de Levi, é a igreja. Nós somos a nação santa, como disse o apóstolo Pedro. O sacerdócio real, o povo eleito, adquirido, aleluia! Ou seja, cabe a nós comunicarmos ao mundo o caminho, cabe a nós sermos luz para as nações que estão em trevas, cabe a nós apresentarmos ao mundo a oferta que Deus se agrada, a oferta pela qual aquele que se achegar diante de Deus apresentando essa oferta será aceito, será recebido. E que oferta é essa que o mundo precisa conhecer? A oferta da cruz, a oferta do sacrifício de Cristo. É responsabilidade da igreja comunicar, anunciar. E dessa forma, a igreja não é a mediadora, mas ela apresenta o mediador. Na nova aliança, somos nós, eu e você. Isso em relação ao mundo. Na nossa organização, aí nós temos a especificidade do pastor que ensina e cumpre o que está escrito em Malaquias 2:7. Dos sacerdotes se buscarão a lei, o conhecimento do Senhor, o conhecimento do Senhor é dado aos sacerdotes. Na nova aliança, somos nós. Por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia diz, quem está me ouvindo diga amém. Ainda lá no texto, já que eu consegui trazer para vocês, que nós como igreja do Senhor, nós temos uma responsabilidade semelhante à de Ofni e Ofinéias e de Eli. Eu quero falar então o que levou à perda da glória. Se você prestar atenção no texto, Eli, ele cai, ele desmaia, por assim dizer, ou ele desmaiou, ou ele teve um ataque fulminante. O texto não fala, mas o fato dele ter caído é que ele desfaleceu. Mas isso aconteceu mais pelo fato dele ter ouvido que a arca foi levada. Ele soube que os 2 filhos morreram, os seus descendentes, os seus sucessores morreram. E ele, lógico, ele sente esse impacto. Mas o texto deixa bastante claro que quando ele sabe que a arca foi levada, ele desfalece. E no que ele desfaleceu, ele cai, quebra o pescoço e morre. E por que disso? Porque Eli, quem está me ouvindo? Eu tenho a sua atenção, então me escute. Porque Eli, nos seus dias derradeiros, teve o desprazer de ver o seu ministério de 40 anos sendo desfeito. Ele teve o desprazer de ver nos seus últimos dias Deus se retirando do meio do povo. Ele teve o desprazer de ver
que ele teve um ministério que começou até bem, mas terminou muito mal. Foi no ministério dele que Deus se retirou e acabou. Isso significa dizer que ele não teve um ministério aprovado. Ele não teve um ministério eficaz. Um ministério que foi aceito, que foi recebido por Deus. Esse é o maior desprazer de Eli. O seu ministério não foi por Deus aceito. Deus se foi no tempo em que Eli, deveria ser o mensageiro de Deus, o anjo de Deus, aquele que continha a mensagem de Deus e que conduzia o povo à adoração ao Criador. No tempo em que ele era o mediador, o seu ministério foi reprovado. E eu acredito que não tem para um homem ou uma mulher de Deus algo mais terrível do que esse, senão o próprio se afastar da graça. Mas o teu ministério reprovado, eu acho que é uma das coisas mais terríveis para o adorador. Porque o adorador, ele entende que a razão da existência dele não é ele mesmo. A razão da existência dele é servir ao Criador, é adorar ao Eterno. E se o Eterno se apraz e ainda dá a ele a honra de conduzir outros à adoração ao verdadeiro Deus, é para isso que ele vive. E nisto está o seu prazer, a sua satisfação. É saber que ele cumpre a sua missão de existência, adorar o verdadeiro, único Deus vivo. E mais do que isso, Deus lhe honrou para que através da vida dele outros adoradores fossem gerados e ele pudesse conduzir esses adoradores. Mas veja bem, essa honra foi dada a Eli, e ele tem o desprazer de ver que no final de suas vidas, Deus se retirou daquele povo que Eli, tinha a responsabilidade de encaminhar à presença de Deus. Em outras palavras, era Deus dizendo: o teu ministério, Eli, foi reprovado. Você foi reprovado. Você faltou. E como nós, a igreja, nós temos essa responsabilidade, nós devemos ter o temor de que no tempo que o Senhor nos deu para servi-lo nesta terra, de sermos luz às nações, sal da terra, de sermos aqueles por meio de quem o Espírito de Deus vai revelar a salvação ao perdido, nós devemos ter o temor de que Deus, por falta nossa, por negligência nossa, por omissão nossa, por comodismo nosso, Deus venha rejeitar o nosso ministério. Nós devemos ter o temor de que venha acontecer essa tragédia em nosso ministério. Qual tragédia? O acabou. A glória se foi. Bem, o texto diz que o que aconteceu com Ofni e Finéias, porque
o ministério deles é reprovado logo no seu início? É porque eles eram homens de Belial. Capítulo 2, versículo de número 12 diz: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam o Senhor. Como assim? Eles nasceram na tribo de Levi. Eles nasceram na família sacerdotal. Eles eram filhos do sumo sacerdote, portanto, sucessores dele. Eles, desde criança, foram criados para servirem a Deus. Eles foram educados para isso. Eles foram criados num lar de adoradores. Eles participavam do culto. E ao ponto que eles participavam, eles eram ensinados por seu pai: daqui a alguns anos, vocês estarão ministrando como eu estou. Vocês estarão conduzindo a adoração ao Criador. Vocês estarão ofertando o que o povo traz, porque eles não podem ir direto a Deus, eles têm que passar por vocês. Eles têm que deixar com vocês, e vocês continuarão a adoração apresentando o que o povo traz para Deus. Serão vocês. Eles foram criados assim. E como agora, na idade que eles estão prontos para servir, em torno de 30 anos, o testemunho das Escrituras é: homens de Belial, que não conheciam a Deus. Como assim alguém pode crescer na igreja sem conhecer a Deus? Como assim alguém pode ser educado, ser ensinado e não conhecer a Deus? Como assim? Alguém pode nascer numa família dedicada à obra e mesmo assim crescer, participando, envolvida, mas não conhecer a Deus? Sim, pode. Por isso eu digo que tem pessoas que frequentam a igreja, mas não faz parte da igreja. Tem pessoas que ouvem a mensagem, mas a mensagem não entra nela. Elas ouvem acerca de Deus, têm um conhecimento geral de Deus, mas não têm um conhecimento de Deus necessário para ser salvo, para se relacionar verdadeiramente com Deus, conhecer a Deus ao ponto de Deus também testificar acerca dela: eu te conheço. As Escrituras chegam a dizer que existem pessoas que vão profetizar. Profetizar é falar por inspiração divina. Existem pessoas que vão expelir demônios no nome do Senhor Jesus, que vão ser usados pelo Espírito para expulsar enfermidades, vão curar enfermos. Mas naquele dia, porque todos, como disse o apóstolo Paulo, todos, eu, você que está me ouvindo, pessoas que vão ouvir essa mensagem, todos nós havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Todos nós. Ele veio para salvar e agir como um advogado na primeira vez, mas na sua segunda vinda ele virá como rei e como juiz para julgar as nações da terra e para governar no seu reino eterno. Mateus capítulo 7, nesse dia em que todos se apresentarão diante de Cristo e serão julgados pelo reto juiz chamado Jesus, ele vai falar para alguns: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Tem pessoas que Deus não conhece, mesmo frequentando a igreja.
Tem pessoas que Deus não conhece, mesmo trabalhando nos serviços cristãos. Tem pessoas que Deus não conhece. E lá em Mateus capítulo 7, Jesus mesmo disse que essas pessoas dirão: mas eu profetizei, eu expeli demônio, eu curei em teu nome, como assim o Senhor não me conhece? É porque o Senhor Jesus estava falando de um conhecimento que se dá na comunhão, que se dá no andar junto, que se dá quando há estabelecimento de amizade. Nós precisamos entender que Deus só conhece aqueles que se aproximam dele, reconhecendo ele como Senhor e Salvador, através do sacrifício de Jesus. Não adianta frequentar a igreja, não adianta visitar a igreja, tem que entregar o ser, tem que entregar o viver, tem que entregar tudo que é e que tem para o Senhor e dizer: eis-me aqui, a minha vida é tua, vem ser tu, meu Deus, me aceita. Não é eu te aceito, é me aceita, por intermédio do sacrifício do teu filho Jesus. Aleluia. Está me entendendo? Aqueles homens morreram porque o seu ministério não foi aceito, e não foi aceito o ministério de Ofni e Finéias. Por quê? Porque Deus não os conhecia. Porque Deus não conheceu aqueles homens, que eles queriam servir na obra do Senhor conforme a vontade, o coração deles, o egoísmo deles. Eles não queriam servir a Deus, eles queriam se servir. E tem muita gente, Deus está falando aqui, tem muita gente que quer entrar para a igreja, não para servir o Senhor da igreja, mas para ser servido por Ele. Por isso, essas pessoas não se comprometem, essas pessoas não se doam, mas elas buscam os seus interesses. Ela quer o que lhe falta, ela quer o que precisa, mas se Deus chama para o serviço, para o compromisso, elas não querem. Por isso, essas mesmas pessoas que não se rendem, não se entregam, elas têm dificuldade de andar em santidade, como Ofni e Finéias. A Bíblia diz que eles tinham relações com as mulheres que iam ali para adorar. Olha o tipo de adoradora que tinha naquela época, meu irmão. Acorda, crente. Eles adulteravam com aquelas mulheres. A parte da adoração que pertencia ao Senhor, eles tiravam para eles. Egoísmo. Eles pensavam que por ser filhos de Eli, filhos de crente, eles eram crentinhos. E eles se perderam nisso. E o pior, eles foram para uma guerra espiritual. Porque toda a guerra do povo de Deus é espiritual, irmão. Eles foram para uma guerra espiritual carregando a presença sem estar na presença. E quem vai para uma guerra espiritual sem estar na presença vai para morrer. E lembre-se, o sacerdócio hoje não é dos levitas, é nosso. Então tome cuidado. Tome cuidado para que você não esteja na presença de Deus ou no meio do povo de Deus e até envolvido com alguma coisa de Deus, mas não ser ainda conhecido por Deus. Cuidado para você não estar se envolvendo em batalhas, em lutas espirituais, sendo que Deus ainda não te conhece. Você pode morrer. Agora é trágico também a questão de Eli, porque o Ofni e o Finéias, eles começam errado, está tudo errado e termina errado.
Começa e termina. O Eli, ele começa bem, ele termina mal. E olha o que é que o texto fala acerca de Eli. Versículo de número 15, do capítulo 4. Era Eli da idade de 98 anos. Bem, um homem chegar a 98 anos naquele tempo, preste atenção, aqui não é no tempo de Noé, irmãos. No tempo de Noé a galera ia, né, quer dizer, de Noé para trás. Tipo 700, 800, estava na média. Aqui é o tempo em que 70 anos já é uma vitória. E depois de 70, fadiga e cansaço, pode dar glória a Deus que tu já passou do nível. Tu já passou da média, meu irmão. Ele chegou a 98 anos, isso daqui já era uma grande vitória. Todavia, aqui fala da velhice dele, idade avançada. E a gente sabe que a idade avançada traz alguns companheiros junto com ela. Tipo o quê? Cansaço. Os movimentos são mais lentos. O raciocínio também. A força, o vigor não é mais o mesmo. É interessante que a gente vai ficando mais, né? A idade vai avançando. E aí, às vezes, a mente não acompanha. E a gente vai querer fazer, a gente acaba querendo fazer, praticar algo que a gente fazia quando tinha 18, 19. Aí pensa que tem o mesmo vigor. Tipo, tem uns coroa que inventa de jogar bola, achando que é um menino de 18, 20. Aí a turma bota a bola para frente, né? Ele vai querer correr, ele pensa, na mente dele, ele vai alcançar a bola mais rápido que o menino de 20. Aí ele dá uma passada que o corpo dele já não é mais o mesmo, não está preparado, e nessa passada ele cai. Então, na velhice, uma das características da velhice é a perda do vigor. Por isso, nas Escrituras diz que a força está na juventude. E com os idosos está a experiência. Conhecimento, a experiência é o conhecimento que vem a partir da vivência. Então, qual é o ponto forte do idoso? É o saber, é o conhecimento. E o ponto fraco? Vigor, não tem. Saúde fragilizada. E a Bíblia diz que ele era velho, idoso. Seus olhos escurecidos, ou seja, ele não enxergava bem, não podia ver. No versículo 18 diz: e sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás da banda da porta e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho. Olha aí, destaque para a velhice, e pesado. Ele tinha julgado Israel por 40 anos. Então veja bem, características de Eli: velho, cego e pesado. Ele tinha obesidade. Então podemos dizer que por causa da velhice ele já não tinha o mesmo vigor, então ele já não tinha o mesmo empenho, o mesmo ímpeto que tem a juventude, não tinha a mesma força para fazer, para realizar. Você já reparou que enquanto a juventude ela é muito assim meio... é um presente, uma juventude mais cabeça, olha para frente, futuro, mas os idosos eles olham sempre para o passado, é mais para o passado.
Os idosos dificilmente falam de planos para futuros mais longos, porque ele sabe, meu tempo se aproxima. Ele fala mais do passado. Isso é uma característica dos que são mais velhos. Falta motivação para pensar projetos futuros. Mas sabe o que diz a Bíblia? A Bíblia diz que aqueles que temem ao Senhor, até mesmo na sua velhice, darão frutos abundantes. A Bíblia diz que a Bíblia diz que aqueles que amam ao Senhor, que servem ao Senhor, sendo cheios do Espírito Santo na velhice, eles também sonharão. Aleluia! Sonhar é coisa futura, irmão. O ministério de Eli, ele tornou-se um ministério onde não existia mais vigor para fazer, para realizar as coisas de Deus. O ministério de Eli se tornou um ministério onde a cegueira impedia ele de ver os erros de seus filhos e corrigir. Repreender a nação seus pecados. E na velhice, ele também estava pesado. Isso fala de falta de movimento, de ser direcionado pelo Espírito, para ir aonde o Espírito quer levar, para fazer o que o Espírito quer fazer. Ou seja, ele estava pesado. Era um ministério que se tornou pesado, um ministério que se tornou obscuro, porque ele não enxergava mais, ele não tinha mais a visão de Deus para as coisas que deveriam serem feitas, corrigidas, ajustadas. Ele não tinha mais vigor para conduzir aquela nação ao culto a Deus. Se tornou um ministério rejeitado. Sabe qual é o grande problema hoje em dia, irmãos? É que tem pessoas novas, mas que estão com a visão que nem a de Eli, não enxerga direito. São novas, mas são obesas espirituais. Não consegue se mover, não consegue sair do lugar, não se deixa levar pelo Espírito. Existe como que uma âncora aprisionando ela num só lugar, no sentido de que ela não dá liberdade ao Espírito de Deus para conduzir a vida dela ministerialmente. Ela se limita, e com isso se limita a ação e limitação do Espírito. São pessoas que são novas, mas a semelhança de Eli, falta vigor, não tem força, não tem força para lutar contra os pecados que há nela, logo não tem forças para lutar para que outras pessoas sejam libertas através do ministério dela. Então aqui a questão não é a idade biológica, a questão aqui é a idade espiritual. Tem pessoas que espiritualmente estão como Eli, cansadas, cegas, obesas, paralisadas. É um ministério que não frutifica mais. É um ministério que definhou com o tempo. Mas sabe o que é que diz as Escrituras? Isso é o capítulo 4. Mas no capítulo 3, versículo 3,
A Bíblia diz: antes que a última lâmpada se apagasse, o Senhor, Deus de Israel, chamou o jovem Samuel. Aleluia! Antes que se apagasse o sacerdócio, antes que se apagasse a adoração, antes que se apagasse a luz para o povo, porque era esse o ministério sacerdotal, era luz para a multidão, para encaminhar a multidão ao Criador, a adoração ao Criador. Antes que se apagasse o ministério de adoração na vida de Eli, os seus filhos Ofni e Finéias, Deus proveu para si um jovem adorador, um jovem que seria comprometido, dedicado, rendido ao Criador. O seu nome era Samuel. Sabe o que é que eu quero dizer com isso? Primeiro, que Deus sempre vai prover um adorador. Nunca vai faltar alguém que o adore e alguém que esteja disposto a se doar para conduzir outras pessoas à adoração ao Eterno. Antes que esse ministério se apagasse, Deus proveu para si alguém que estava servindo lá na casa de Deus, alguém que não era conhecido na nação, alguém que não fazia parte da família sacerdotal, era um menino adotado. Mas enquanto os filhos de Eli pensavam em si mesmos, pensavam no proveito que teriam quando assumissem o ministério, Samuel pensava em como servir melhor ao Senhor. Enquanto os filhos de Eli pensavam no louvor, na fama, no esplendor, de vestir as vestes sacerdotais, de serem conhecidos na nação como os adoradores, como os mediadores, eles pensavam no esplendor. Samuel, ele pensava todo dia em como ele ia deixar a casa do Senhor arrumada, adornada. Ele não pensava nele, ele não pensava no louvor para ele, na glória para ele, ele pensava no louvor para Deus, na glória para Deus, de como ele poderia fazer para que o ambiente de culto e adoração estivesse o melhor possível, para que Deus ali fosse adorado. E enquanto ele pensava em como fazer melhor para Deus, Deus pensava nele. Deus pensava no dia que ia chamá-lo. Deus pensava no dia que ia separá-lo. Deus pensava no dia que ia capacitá-lo. Deus pensava no dia que ia consagrá-lo para ser sumo sacerdote na nação. Enquanto ele pensava naquele lugar simples, porque ele era auxiliar, ele era servo de Eli, está entendendo? Ele era aquele que cuidava de varrer o templo, de limpar os móveis, era esse o serviço de Samuel, mas ele fazia aquilo com tanta dedicação, com tanto prazer. Eu estou na casa do Senhor. O que eu estou fazendo pode ser simples para muito, mas para mim é muito importante. Ele dava valor. Enquanto ele pensava em fazer as coisas simples da melhor forma, Deus pensava nele.
entrando no Santo dos Santos, como sumo sacerdote, fazendo mediação por uma nação inteira, conduzindo uma nação inteira em adoração ao Eterno, ao Criador, ao Santo dos Santos, ao poderoso, ao vivo e ao único Deus. Eu não sei se você está me entendendo, mas o que eu quero dizer nesta noite, o que eu estou tentando dizer nesta noite, é que tem muita pessoa, muito, não dando real valor ao que tem de Deus. Estão como Ofni e Finéias, estão como Eli. O Eli, a questão de Eli é o tempo. O tempo deixou Eli frio, negligente, omisso, representado pelo seu peso, cegueira e velhice. Tem muita gente que nem Eli, começou naquela empolgação, naquele negócio todo, sonhava com o dia que o pastor ia dar uma oportunidadezinha que fosse para testemunhar, fosse para dar uma saudação, fosse para fazer parte de algum departamento, algum grupo, para trabalhar, queria servir ao Senhor, era uma empolgação. Mas os dias foram passando, e passaram-se 3, 4 anos, mas parece um velho espiritual de 40 anos, 50, que nem Eli, já está cansado, não fez nada e já acha que já fez muito. E porque está nesse sentimento, está cego espiritual, porque não consegue ver a grandeza, a honra de servir ao Deus vivo e verdadeiro, aleluia. Não consegue ver que nas pequenas coisas que se faz para Deus, a forma como se faz é o que faz a diferença. Não é a coisa em si, mas como se faz, a motivação que conduz aquele trabalho. Porque é isso que está aqui nesse texto. Enquanto Ofni e Finéias estão numa das posições maiores da adoração, não faziam caso, não valorizavam, pois pensavam em si. Enquanto Eli acabou esmorecendo com o tempo, e com isso também desvalorizando a sua posição, nós temos o jovem, o menino Samuel, limpando e fazendo com tanta alegria: eu estou limpando um móvel da casa do Deus de Israel. Eu estou varrendo a casa do Deus de Israel. Eu estou preparando o lugar de culto. Daqui a pouquinho vai ter culto. Eu tenho que me apressar. Oh, aleluia. Já que o sacerdócio pertence à igreja, oh igreja, que o teu sacerdócio não seja que nem o de Ofni e Finéias, um sacerdócio egoísta, interesseiro, feito por alguém que não conhece a Deus e que por Deus também não é conhecido. Que o teu sacerdócio não seja que nem o de Eli, que começou bem, mas o tempo passou e você deixou que a frieza se estabelecesse, o comodismo tomou conta, os olhos espirituais não veem mais como antigamente, não vê mais brilho nas coisas de Deus. Está pesado. O Espírito Santo tem dificuldade de te movimentar, porque não é tudo que você quer fazer para Deus. Você coloca limites. Não é tudo que você quer se envolver, você coloca obstáculos. Não seja o teu ministério como o de Eli.
Porque tanto para Ofni e para Finéias e para Eli foi um e acabou. O tempo deles passou. A glória no ministério deles se foi. Porque Deus não se agrada de um ministério assim. Que o teu ministério seja que nem o de Samuel. Que você seja menino no coração, criança no coração, naquele sentido de que criança se alegra com pouco. A criança, ela não sabe discernir o que é o ouro, o que é a prata, o que é o plástico. Se você dá um brinquedo que ela se agrada, se o brinquedo é de ouro e se o brinquedo é de plástico, para ela tem o mesmo valor. Aleluia. Que você seja uma criança assim, no se doar, no se entregar e no querer fazer com alegria as coisas de Deus. Porque antes que uma igreja que não valoriza as coisas de Deus, que não valoriza o seu papel de adoradora, antes que essa luz se apague, Deus vai sempre encontrar um Samuel e vai estar chamando. Aleluia, aleluia. Se neste tempo tem uma igreja que nem Eli, tem uma igreja que nem Ofni e Finéias, Deus está chamando uma igreja semelhante a Samuel. Você sabe o que significa Samuel? É algo semelhante a ouvido por Deus. A mãe dele fez uma oração, fez uma promessa, Deus ouviu e respondeu. Então que você seja que nem Samuel. Nesse tempo que lhe resta para servir nessa terra, ouça Deus te chamando. Diga: eis-me aqui. Abra aí 1 Samuel capítulo 3. Responda nesta noite ao convite de Deus para ti, dizendo: eis-me aqui, fala que eu te escuto. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. Você pode ficar de pé, por favor? No versículo de número 10, então veio o Senhor, e ali esteve, chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Será que nessa noite você pode dizer eis-me aqui? Será que nessa noite você pode dizer: fala, Senhor, comigo, porque eu estou pronto para te ouvir? Era Samuel dizendo: eu estou aqui, Senhor. É para isso que eu vivo para te servir. O que o Senhor quer que eu faça? Como é que o Senhor quer que eu te sirva? É isso que quer dizer o versículo 10. É isso que quer dizer: fala, porque o teu servo ouve. Como é que o Senhor quer que eu te sirva? Como é que o Senhor quer que eu faça? Como é que o Senhor quer que eu te adore? Que tipo de adorador o Senhor quer que eu seja? Eis-me aqui. Não basta somente frequentar culto. Tem que participar do culto, tem que ser verdadeiro adorador, tem que ter a vida rendida ao Cristo de Deus, tem que entregar o viver a Ele, tem que pertencer a Ele, tem que ser dele.
eis-me aqui, fala que eu te escuto. O que o Senhor quer de mim? Fecha os teus olhos, vamos louvar a Deus.